Ao enquadrar a formulação e sistematização destes princípios e valores fundamentais do reinado de Deus, Abá, do Deus Criador, em total oposição ao Deus ídolo, que é aquele que a esmagadora maioria dos povos, das populações, ao longo, praticamente desde o início da humanidade, mais têm conhecido, mais têm seguido o Deus ídolo, e não Deus Abá, Deus Criador, o do reinado de Deus Criador, porque é esse como nunca ninguém o viu. Tudo o que dissermos de Deus, e assim tudo tão bem organizado, tão sistematizado, tão dogmatizado até, em grandes tratados de teologia, é evidente que é sempre de um Deus ídolo que se está a falar, e não deste Deus que nunca ninguém viu nem verá, e que é o grande mistério que se nos revela à medida que nos abrimos a Ele, porque Ele vive em permanência no mais íntimo de cada um de nós, mais íntimo a nós do que nós próprios, e corremos o risco, por causa da maldita, da perversa influência e propaganda do Deus ídolo e dos seus agentes, corremos, a esmagadora maioria dos povos, corremos todos o risco de nunca dar pela sua presença, de nunca nos abrirmos a essa presença que se nos revela, que se nos dá a conhecer progressivamente à medida que nós nos despojamos do ídolo, dos valores do ídolo, da idolatria, do Deus ídolo, do Deus dos três poderes. Nos despojamos dos seus privilégios, das suas mordomias, das suas mentiras, das suas hipocrisias. Nos despojamos. E à medida que nos despojamos, então, este Deus que nunca ninguém viu e que se nos deu a conhecer tanto quanto humanamente a nossa capacidade humana pode fazê-lo, pode conhecer, se nos deu a conhecer de forma paradigmática, quer dizer, exemplar e definitiva, historicamente definitiva, em Jesus, o camponês, o carpinteiro de Nazaré, o filho de Maria, por isso, ninguém aos olhos dos três poderes já da época e dos seus agentes. É Jesus, aos olhos deles, é um ninguém que eles gozam, que eles ridicularizam, que eles caluniam à vontade, que eles odeiam, que eles perseguem, que eles ostracizam, que eles denunciam como blasfemo e acusam de blasfemo, como possesso do demónio, como louco. E finalmente, porque nem assim conseguiam que as populações desacreditassem de Jesus, então avançam rapidamente e em força, em poder, para a morte de Jesus, a morte crucificada, que era a morte mais idiota, porque maldita, e fazia maldito quem fosse condenado a ela, todo o judeu que fosse condenado a esse género de morte, para se verem livres definitivamente de Jesus, até do seu nome, até da sua memória, a morte crucificada no Império Romano, na cruz do Império Romano. Pois bem, é deste Deus Criador e do seu reinado de Deus, que estes 3 capítulos de Mateus e aquela parte maior do capítulo 6 do Evangelho de Lucas nos apresentam. Os princípios, toda a formulação, como que a constituição, assim de forma sistematizada, está aqui apresentada.
Em Mateus, como disse, o Evangelho de Mateus fala em 3 capítulos, e ao apresentar num cenário de monte, diz, ao ver, começo a ler versículo 1 do capítulo 5, ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Portanto, não diz montanha. Como é que depois se vai dizer, o editor põe em cima este capítulo com a expressão sermão da montanha? Nada disso. Quando muito monte, mas como já sabemos, a palavra sermão está errada, está mal aplicada a Jesus, e portanto o que diz o texto é, ao ver a multidão, já nesta tradução, Jesus subiu a um monte. Claro que este monte, para os ouvintes judeus na diáspora, formados bem na Bíblia hebraica, este monte logo os remetia para o outro monte, como já disse, o Monte Sinai, onde a tradição colocava Moisés a receber diretamente de Deus as tábuas da lei. Já lhes disse que isso é uma tradição mítica, porque historicamente não é nada assim. Não aconteceu nada assim. É teologicamente, à luz desta teologia de Deus, deste Deus Criador que ninguém vê nem verá, é teologicamente impossível. E por isso insistir sempre nisso, para daí tirar mais poder, mais prestígio, para dar mais poder a Moisés, para dar mais poder a quem depois interpreta essa lei que se diz de Moisés e dada diretamente por Deus a Moisés no Monte Sinai, é só perversão. Perversão é estar a edificar mais e mais mentira, edificar mais e mais idolatria, e por isso a desgraçar mais e mais as populações, as pessoas, os povos que derem atenção, que derem crédito e que porventura sigam depois nas suas vidas essas orientações, que esses mestres de poder e de privilégio e de prestígio querem incutir nas populações, quase sempre empobrecidas, oprimidas, analfabetas, ou então que sabem ler e escrever, mas que nunca lêem nem nunca escrevem, e sobretudo de tão desabituadas de ler e de escrever, têm imensa dificuldade em interpretar uma frase, 2 frases, um pequeno texto, até interpretar uma pequena conversa, como estas conversas de Jesus século XXI, que estou aqui a fazer convosco, onde quer que vocês estejam desse lado. Têm até dificuldade em entender, interpretar e depois viver, interiorizar nas suas vidas, transformar em comida que comem, com que se alimentam, e que portanto que se vai transformar no seu próprio ser e viver cotidiano, tudo o que de positivo, de bom, estava a ser veiculado através das conversas ou através de um texto. Por mais que simples que ele esteja redigido e se apresente, quem não está com hábitos de ler e de escrever dificilmente consegue, assim, com alguma facilidade, entender e interpretar o que nos está a ser transmitido no texto ou na conversa. Isto é tão lamentável, é tão intolerável, porque não acontece por acaso os 3 poderes como um só e os seus dirigentes como um só, todos ao serviço do Deus ídolo, a mentira e o assassínio organizados, institucionalizados. É isso que pretendem, ter populações e povos, pessoas assim, infantilizadas, pueris, ingênuas e incapazes de qualquer gesto de protagonismo, de serem sujeito, de serem eu, são. Já prosseguiremos.